Veja só, vamos lá, nós estamos em 3 aqui nesse estúdio. Nós vamos pegar um comprimido de dipirona para cada um. Eu vou tomar e vai curar a minha dor de cabeça. Ótimo, daqui meia hora eu tô bem. Você vai tomar e vai fazer uma reação anafilática e nós vamos ter que levar para o hospital e tem chance de você morrer por um choque anafilático. Uma reação alérgica absurda. E o Max, ele vai tomar, vai melhorar a dor de cabeça, mas daqui a 2, 3 dias, alguns dias, ele vai começar com febre, com sangramento, e ele vai ter uma situação que a gente chama de anemia plásica. Vai detonar a medula óssea dele por conta do mesmo comprimido de dipirona que eu tomei, você tomou, ele tomou. Oi, gente! Começa agora mais um LikeCast. Dessa vez nós vamos conversar com um menino de 44 anos que tem muita história para contar. Só de medicina são 22 anos. Eu estou falando do Dr. Pedro Perso, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje você vai contar tudo mesmo. Eu posso perguntar o que eu quiser? Pode perguntar. Ele disse sim, só para vocês já ficarem aí antenados, porque eu quero começar primeiro pela vida pessoal. Eu não te garanto que eu vou falar a verdade, mas eu vou te responder todas as perguntas. Ninguém precisa saber, depois eu chamo a Vanessa aqui pro próximo, e aí a gente alinha tudo. Vanessa é a esposa, já vou mandar um abraço para ela. Doutor, para começar, se fosse para você se apresentar, quem é Pedro Perso nas suas próprias palavras? Bom, é uma pergunta difícil, né? Eu sempre começo pela mais difícil. Não, você podia ter começado por uma mais fácil. Bom, eu sou um médico de 44 anos, estou formado há 22 e pautei a minha vida profissional, a minha carreira nas coisas que eu acredito que sejam corretas de serem feitas. Vamos lá. Uma coisa que pouca gente fala e todo mundo dá valor, que é a parte financeira, né? Porque é o que paga a nossa conta. Isso sempre teve paralelo nunca foi o objetivo principal. Então, eu nunca corri atrás do dinheiro do paciente. Eu sempre ouvi que o dinheiro tem que ser uma consequência daquilo que a gente faz, e eu acreditei nisso e apliquei isso na minha carreira profissional. Quem é meu paciente, quem é meu amigo, sabe muito bem disso. Você se formou aqui em Cascavel, mas você não é natural daqui. Não. Eu sou natural de Barracão, aqui no sudoeste do Paraná, mas eu morei a vida inteira praticamente, quer dizer, até os 14 anos, em Dionísio Cerqueira, que é uma cidadezinha. São 2 cidades gêmeas aqui no sudoeste Paraná, oeste Santa Catarina. Eu vivi lá até os 14 anos e saí aos 14 anos para estudar fora, porque isso nos anos 90, o vestibular de medicina era uma coisa assim, bem distante, né? Era muito difícil, a quantidade de vagas e de universidades eram pequenas, e universidade pública era muito difícil de passar. Então, no vestibular, então, a gente foi estudar fora, porque uma cidadezinha pequena só tinha colégio até o colégio secundário, 2º grau, né? Então, não tinham condições de preparar bem para você concorrer com um cara que está estudando na capital, com todo o recurso. E você saiu aos 14 anos? Eu saí aos 14 anos. Sozinho? 13 para 14, não. Não, a gente, não saí longe, né? Mas assim, naquela época era longe, né? Eu fui estudar em Francisco Beltrão, né? São 70 quilômetros de lá. Eu fui com um grupo de amigos, já existiam outras pessoas que tinham seguido esse caminho, então a gente estudava lá durante a semana e voltava no final de semana para casa. Tá, e aí o que você fazia em Dionísio Cerqueira pra se divertir? Como é que foi a tua infância? O que marcou a tua infância? Foi uma infância de um menino de cidade pequena de interior, né? Terra, brincadeira de rua, eram outros tempos, né? Então, saía depois do almoço, voltava, a regra era voltar quando escurecesse. Voltar pra tomar banho e jantar. Exato. E às vezes a gente extrapolava um pouco, né, o horário, mas cidade pequena. Os riscos que existem hoje não existiam naquela época. O risco era cair, se machucar. Algum ralado, hein? Sim. Algum ralado. Você tem irmãos ou você é filho único? Eu tenho 3 irmãs. 3 irmãs? Tenho 3 irmãs. Isso. Você é o mais novo?
Eu sou o terceiro. A Gabriela é a mais velha, não vou contar a idade dela, porque senão ela vai ficar brava comigo. A Miquela, eu e a Ana. Nós somos em Entendi. 4 irmãos. E como é que foi essa convivência no meio das meninas? Quem é que mandava na Guerra, guerra, briga, guerra. Principalmente com a Miquela, que é a minha irmã mais próxima, né? Entendi. É a guerra. E o pai e a mãe têm um filho favorito que pai e mãe nega. Sempre tem, claro que sim. Vou te complicar com teus filhos. Sim. Eu te disse que eu não vou te responder a verdade sempre, mas Muito bom, muito bom. claro que tem. E o que teus pais faziam? A minha mãe era professora de colégio estadual público, né? De letras, línguas e letras, né? E o meu pai era advogado. E quem que era médico nessa história aí que te contagiou? De onde veio essa paixão? Na minha família inteira, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, até hoje eu sou o único médico. É uma coisa bem rara hoje em dia, né? Então, com a popularização do estudo da medicina, 2 faculdades em cada cidade de porte médio, com mais de 80 100 habitantes, tem pelo menos 1 ou 2 universidades, 2 faculdades de medicina. Então, é muito comum hoje você ter médico na família. Então, mas na minha ainda não, eu sou o único até hoje. E você teve uma convivência assim com a área da medicina que fez você escolher a profissão? Tive. É muito engraçado essa história. Por quê? O meu melhor amigo de infância, a gente tem vários melhores amigos ao longo da vida, né? Mas assim, na minha primeira infância, ali até 10, 12 anos, o meu melhor amigo era o Guilherme. Depois eu vou mandar esse link para ele assistir, acho que ele não sabe essa história. O Guilherme era filho de um médico. Cidade pequena, acho que não tinha 4 médicos, 5 médicos na cidade inteira, não tinha. Então o Dr. Carlos era o médico da cidade. E eles moravam no hospital. O hospital era um hospital que foi construído na década de 70, com recurso do governo, fizeram um hospital muito grande para a cidade, e o hospital era na parte de baixo e todo o andar de cima ele era desocupado. Então eles fizeram alguns apartamentos e num desses apartamentos o Guilherme morava lá. E a gente convivia na casa dele ou na minha casa e no apartamento dele lá. E o apartamento dele dava acesso para toda a área, para todo o segundo andar do hospital. E a gente ficava a tarde inteira naquela construção inacabada, só com parede de tijolo, sem reboco. E ali a gente fazia as aventuras de piazada de 5 anos, né? Caçava morcego e dali a gente tinha acesso a algumas áreas do hospital. Às vezes tinha algum furo de iluminação que você conseguia enxergar a parte de baixo do hospital, ver quem estava passando. Às vezes a gente fazia uma arte, jogava uma sujeira lá, alguma coisa. Mas essa foi a influência que eu tive para querer fazer medicina, né? E aí você veio para Cascavel, fez a tua vida aqui. Quando você terminou a faculdade, o plano nunca foi sair de Cascavel? Bom, aí é o seguinte, eu passei no primeiro vestibular que eu fiz, eu só fiz o vestibular 1 ano. E num dos lugares que eu passei foi aqui, 200 quilômetros de casa, era o lugar que eu queria vir, né? Mais pertinho dos perto que de você tinha casa. passado. É. E aí a vida, fui sair fazer residência, naquela época não tinha residência aqui, só tinha graduação, eu sou da primeira turma de medicina da Unioeste, né? Então, isso é uma história à parte também. Então, eu conheci a Vanessa aqui, e aí fui fazer a residência, e os vínculos pessoais, eles são mais fortes, né? O acaso da vida me botou no caminho do André, que é o nosso colega lá, que vocês conhecem bem, e eu comecei a fazer um estágio com eles lá na clínica, que hoje é o atual CEOT. Em 98 eu tinha 19 anos, isso. No 2º ano de faculdade. E eu acabei ficando. E foi aí que você conheceu a ortopedia de verdade, Aí fazendo que eu estágio. conheci ortopedia, sim. Uhum. E daí decidiu, foi amor assim à primeira vista, os primeiros contatos? Mais ou menos, sim. É que assim, você toma decisões conforme o que você gosta e conforme a sua conveniência também. Então, você pode escolher o caminho do sonho, que é uma coisa mais difícil, ou você pode seguir o caminho do que é mais fácil. E mesmo assim, você pode fazer uma coisa que você goste, que te dá prazer, que te dê satisfação, mas num caminho mais fácil de seguir, né? Então, eu já conheci o André, eu já fazia um estágio lá, esse estágio me botou no caminho de um serviço de residência.
Se naquela época era difícil passar no vestibular de uma universidade pública, era mais difícil passar numa residência. Porque, vamos lá, uma faculdade de medicina naquela época, a minha turma eram 20, depois mudou para 40. Não tinha nenhuma vaga de residência em Cascavel, para ninguém. Caramba. Então você tem que sair. Então eu vou a Curitiba. Tudo bem, eu vou a Curitiba, mas lá já tem a turma da Federal, a turma do Evangélico e da PUC, que na época eram essas três. E tem que concorrer com aquela turma de lá, e você é um forasteiro, né? Então eu fui, através da turma lá do CEOT, que veio do Rio Grande do Sul, eu fui lá. Fui para Passo Fundo, que é uma cidade do porte mais ou menos parecido com Cascavel. Eu não sou de cidade grande, eu não sou uma pessoa urbana de cidade grande, de trânsito, de prédio, não. Eu sou uma pessoa de cidade pequena, de morar em casa, de ter horta, de ter bicho, então fui pra lá. Foi um caminho quase natural ali pra você. E aí, pelo vínculo que eu tinha com a Vanessa, evidentemente, né? Namorei ela muitos anos e com o vínculo, digamos assim, profissional com o André, eu vim pra cá, né? Montei um grupo de quadril com ele, que a gente tá até hoje. E se de medicina você tem 22, de ortopedia muito próximo disso. Você nem chegou a cogitar outra área. Não, eu entrei direto eu terminei a faculdade e já entrei direto na residência de ortopedia. Eu nunca trabalhei como médico. Só com ortopedista Sim, específico. como médico, de atender em pronto-socorro, de atender dor de garganta, dor de barriga, essas coisas que o médico recém-formado sai e vai trabalhar num pronto-socorro, num posto de saúde, era um pavor para mim, porque eu não tinha vivência, tinha conhecimento teórico da faculdade, mas eu não sabia tratar uma. E aí você decidiu ortopedia, e aí me corrija se eu estiver errada. Nem todo ortopedista é cirurgião ortopedista. A cirurgia vem em que ponto? Não, ainda é. Ainda é, sim. A ortopedia, ela tá se dividindo, digamos assim. Não se dividindo, mas abriu um espaço para uma parte que a gente chama de parte clínica, que são as áreas da medicina que não envolvem cirurgia. Então você tem, por exemplo, cardiologia clínica e cardiologia cirúrgica, né? Você tem o médico gastro, que atende e trata as doenças com medicamentos e outras terapias, e você tem o cirurgião. A ortopedia, agora que tem médicos que se interessam pela ortopedia, mas não tem afinidade com cirurgia. Porque a cirurgia em si, seja ela ortopédica ou não, ela envolve habilidade manual, envolve gostar de lidar com ferramenta, com talher, enfim, né? Então é isso. Mas você faz a residência de ortopedia direto. A gente chama de ingresso direto. Eu não preciso fazer uma outra área, eu vou direto e a cirurgia está lá desde o início. Desde o início. E agora você tem a oportunidade de ajudar a formar outros profissionais. Você vê lá o Pedro como residente, agora ele como professor. Você consegue olhar para essas duas, o que você passou, você tenta evitar que eles passem, porque dizem que a faculdade de medicina é uma das mais desafiadoras. Você ainda tem essa visão? Não é verdade. Por que não é verdade? Veja só, a faculdade de medicina, ela tem um volume muito grande de conteúdo. Cada vez mais. Veja só, há 5 anos atrás, ninguém precisava estudar nada sobre Covid. Nada, não existia Covid. Há 20 anos atrás, 25, talvez um pouquinho mais, ninguém precisava estudar nada sobre AIDS. Não existia. Isso só foi aumentando, só foi agregando. E ao mesmo tempo que você precisa estudar Covid, você precisa estudar lepra. Porque de repente, daqui a pouco aparece uma pessoa com hanseníase, que é o nome técnico, né, da lepra. Mas você precisa saber. Você precisa saber os sintomas e tratamento de peste negra, porque volta e meia uma pessoa viaja e vai, a bactéria ela continua por aí, né? Tá? Nós tivemos aí a poliomielite que foi erradicada, mas não interessa, tem que saber vacinação, etc. Ela está no nosso conteúdo, né? Então, a quantidade de informação é muito grande, né? E a diferença da década de 90 para agora é que ainda tem o apoio da internet.
Isso foi prejudicial ou foi positivo na tua visão? A tecnologia é favorável, é benéfica. Não adianta eu dizer. Quem fala que, porque na minha época, isso é um discurso clichê, é horroroso isso. Porque o meu filho não brinca na terra. Não, claro que não, ele brinca de videogame. É muito mais legal você jogar videogame do que jogar peão. Quem fala isso, quem fala o contrário tá errado, tá? Então, assim, a tecnologia, ela ajuda, ela é benéfica, ela é favorável no seguinte aspecto. Veja só. Na minha época, como é que a gente fazia para estudar um conteúdo? Ou você comprava o livro, e os livros eram caros, ou você ia na biblioteca e emprestava esse livro, assinava lá, dizendo que você ia devolver dali tantos dias, senão você tinha que pagar uma multa. Tinha que torcer para esse livro estar lá, e para que ninguém tivesse arrancado as páginas dele, tá? E aí você pegava o livro e estudava, fazia o teu resumo no caderno, escrevia, enfim, era assim, tá? Hoje não, hoje você tem o livro em PDF. Faz as anotações ali rapidinho. Eu acho que um pouco se perde, porque toda vez que você escreve um conteúdo, você tá estimulando o teu cérebro com várias vias para ele memorizar aquela informação. E se você lê uma informação, é uma via que você está usando para o teu cérebro, né? Agora, se você lê e escreve, você está usando duas, e se você fala, você está usando três, enfim, o cérebro... Tem vários recursos, né? São várias vias para você gravar, sedimentar essa informação lá. Isso, o negócio da memória é real, né? Se a gente pegar o exemplo do número de telefone, eu lembro de pouquíssimos de cabeça. Sim, a gente não usa mais. Não usa. Outra evolução que a tecnologia ajuda muito. Se o livro era difícil, e o livro assim era um compilado, o livro é um compilado de artigos científicos. Então o livro, quando chega aqui no Brasil, esse livro ele foi editado em inglês, por exemplo, e alguém teve que traduzir. Então a versão que eu tinha lá nos Estados Unidos era a versão que chega aqui no Brasil, 2, 3, 4 anos depois, então existe uma defasagem. Uhum. Hoje não. Hoje você pega, você estuda no artigo na fonte. Você senta no computador, digita lá no site. Às vezes você precisa comprar o artigo, isso não é barato. Recentemente eu fui dar algumas aulas lá em Curitiba e eu tive que fazer um compilado de artigos e, esse artigo aqui é interessante, eu preciso dele. Eu não tenho assinatura daquela revista, então eu vou comprar $47 um artigo de 7, 8 páginas, é caro. Sim. É caro. Então, mas assim, eu tenho acesso a ele. E hoje tem sites que craqueiam esses artigos, né? Então, de repente, se você tiver sorte... Para o estudante é vantajoso, tem, né? Tem sites, tem canais no Telegram, principalmente, que os estudantes, eles compartilham livros em PDF. E eu posso falar até por mim. Faz 10 anos que eu sou formado. Na minha época era a Xerox. Não era nem o PDF que a gente tinha o hábito de usar. Alguém tinha e você pegava o PDF ali e ia todo mundo pra xerocadora. Sim, hoje tinha nem um tem. setor, Não tem mais. Enorme. E ele era terceirizado. E tinha que fazer licitação, porque a quantidade de dinheiro que girava tirando cópias, quanto era? 5 centavos uma cópia? 10 centavos? De página. Enfim, né? Outra realidade. E o que veio também, que eu vejo, né, que eu imagino, vocês têm que se atualizar com muito mais constância com essa evolução que nós temos hoje e tem que passar isso para o aluno. Como é que você faz para ser um bom professor? Que eu sei que essa é uma normativa para você, né? Você é muito dedicado. O meu conceito de professor é o seguinte: professor é uma pessoa que transmite conhecimento. A gente não ensina nada. Eu vou te ensinar. Não, eu não vou te ensinar nada. É meio pedante eu querer dizer, eu vou te ensinar. Quer dizer que eu sei e você não sabe. Não. Eu sei porque eu já adquiri esse conhecimento. Então eu vou transmitir para você. Mas eu não inventei nada. Entendeu? Agora, claro, para o estudante de medicina, a gente parte do princípio seguinte: existe um conteúdo básico que ele tem que aprender, de todas as áreas, porque ele tem que aprender um pouco de tudo.
Agora, não tem como eu ensinar ele ou transmitir o conhecimento para ele de como é feita uma cirurgia de revisão de prótese de quadril, que é a troca de uma prótese que o paciente já tem e por algum motivo ele precisa trocar. É algo assim ultra especializado, que é o que a gente faz no dia a dia. Mas a gente procura sempre usar os melhores recursos audiovisuais e de conhecimento para poder tornar a aula um pouco mais palatável, digamos assim, né? Porque a porcentagem de estudante que gosta da área de medicina é pequena, em toda a turma é pequena. Tanto é que a ortopedia tem algumas faculdades que não é nem obrigatória, é uma cadeira opcional. É um Nossa, eu não absurdo, sabia porque disso. é isso. E assim, talvez eu esteja errado, se alguém estiver assistindo aí e souber uma informação mais precisa, mas, por exemplo, quando a gente começou na FAG, que é o lugar onde eu dou aula de ortopedia, isso foi em 2011, na época era opcional. A grade curricular do MEC para as faculdades de medicina, a ortopedia era opcional. Isso era um absurdo, porque, veja, num pronto-socorro, qualquer pronto-socorro de qualquer hospital, de qualquer cidade do Brasil, boa parte, assim, talvez uns 30%, 40% dos atendimentos, eles envolvem ortopedia. É uma Só os criança que cai, quebrados. que quebra, é uma dor nas costas, é distender um músculo. Pra mim, poxa, por que esse cara tá vindo aqui com uma distensão muscular? Sim, pra mim tá óbvio que é aquilo ali. Agora, ele não sabe o que é, então, as pessoas vão no pronto-socorro por causa disso. E não tá errado, tá certo, tem que ir mesmo. Mas, e como é que você vai formar um médico para atender em pronto-socorro ou posto de saúde? Que a Sem ele ter principal esse conhecimento. causa, motivo de consulta é a dor nas costas, muitas vezes, sem saber o que ele está lidando, né? E você vê uma diferença do profissional médico de hoje? Tem características específicas? Porque a gente fala muito da dificuldade do mercado de trabalho para as gerações, né? Que a Tem, gente tem as gerações muito diferentes. tem. Isso tem acontecido na medicina, na tua visão? O que está acontecendo? Vamos lá. Eu não sou um médico antigo, eu tô no meio né? Eu tô no... Fala que é jovem, doutora, a gente deixa. Tudo Você é bem, mas eu jovem. não sou um recém-formado, mas eu não tenho 40 anos, 30 anos de carreira. Eu tenho 22, tá? Então eu tô no meio. Então eu transito nos dois mundos, né? Eu vivi uma situação há 2 anos atrás, quando o meu filho ficou doente. E o Felipe teve uma complicação da Covid, uma coisa que ninguém sabia, e é uma coisa que na época, no Paraná, ele era o terceiro ou quarto caso. E assim, eu vi médicos avaliarem ele, examinarem ele assim de maneira assim diferente. E eu notava uma diferença assim quando vinha um médico que deu aula para mim, a Adriana, né, sei lá, um dia assisti, e a Carla, que é a infectopediatra, eu vi assim, elas examinarem ele de um jeito que, gente, é assim que tem que fazer, é assim que a gente aprendeu e isso está se perdendo, a gente está deixando muito para a tecnologia fazer o diagnóstico, para o exame dizer o que é. E a medicina ela é linda por causa disso. A inteligência artificial ela não vai suplantar o feeling do médico. Não vai. Não vai. Então, assim, existem algoritmos que vão te dar um norte. Dizer, olha, você tem dor de cabeça, você tem dor no olho, você tem febre, náusea e vômito. Então, ele preencheu, somou tantos pontos e está me dizendo que isso aqui é dengue. Sim, pode ser que sim. Grande chance de ser. Grande chance, mas não certeza. Não certeza. Não é uma ciência exata, né? Zero exatidão. Zero. Eu faço... Veja só, vamos lá. Nós estamos em 3 aqui nesse estúdio. Nós vamos pegar um comprimido de dipirona para cada um. Eu vou tomar e vai curar minha dor de cabeça. Ótimo, daqui meia hora eu tô bem. Você vai tomar e vai fazer uma reação anafilática e nós vamos ter que levar para o hospital e tem chance de você morrer por um choque anafilático. Uma reação alérgica absurda. E o Max, ele vai tomar, vai melhorar a dor de cabeça, mas daqui a 2, 3 dias, alguns dias, ele vai começar com febre, com sangramento, e ele vai ter uma situação que a gente chama de anemia plásica. Vai detonar a medula óssea dele por conta do mesmo comprimido de dipirona que eu tomei, você tomou, ele tomou. É assustador. É assustador. É assustador porque
Porque eu, como médico, eu tenho que pensar nisso toda vez que eu prescrevo a porcaria de uma dipirona. E eu prescrevo isso todo dia. Entendeu? Então é zero exatidão. Algumas semanas atrás eu fui a Curitiba, me convidaram para falar, para dar uma aula lá, e eu estava dando essa aula, e daí na minha pesquisa para embasar o que eu queria dizer, eu achei um artigo que dizia assim, como é que era o nome do artigo? Eu sei, assim, que envolvia heurística para tomada de decisão, o que você fazer numa fratura desse tipo aqui, que tem várias opções, todas estão certas, e o artigo fala assim, olha, tudo bem, você vai seguir uma linha de raciocínio baseada em informações técnicas, etc., mas aqui tem uma coisa que a percepção do médico, é a impressão dele. Então, assim, para aquele paciente, o que o algoritmo está me dizendo que eu tenho que fazer cirurgia A, mas a minha percepção, eu acho que essa cirurgia não vai ser tão boa quanto aquela, então eu vou fazer aquela. E esse artigo científico, publicado em revista bem indexada, estava dizendo exatamente isso. Então, tem que ter essa... Isso é você de certa forma, você adquire, mas principalmente você desenvolve uma coisa que está inato teu, um talento, digamos assim, né? Porque ninguém é cantor, eu resolvo que eu quero ser cantor. Tá bom, eu vou estudar canto, eu vou estudar música, eu vou ser um cantor medíocre, razoável. Não vou ser um cantor de ponta, porque eu não tenho o dom da música. A mesma coisa de jogador de bola. Posso treinar o tanto que for. Eu jogo bola muito bem se tirar a bola. Sou um excelente esportista. Se tirar a bola, eu jogo qualquer esporte. Mas eu não tenho talento, não tenho dom, não me dou bem com a bola. E eu vejo que não só a questão do talento, essa questão da dedicação, mas também as influências ajudam. Vocês, por exemplo, ali no grupo do quadril, vocês têm a oportunidade de trocar a ideia. Sim. E na medicina eu vejo que isso nem sempre é uma cultura, ou talvez seja a minha visão de fora, não é toda especialidade que tem essa abertura. Não é toda especialidade. Eu vou te dizer que, assim, é uma coisa que eu não conheço outro lugar que fez o que a gente fez aqui. E você tem um grupo coeso que está sempre junto, eu, André e Emílio, a gente está sempre junto, a gente troca informação instantânea ali durante a cirurgia, então às vezes você vê uma coisa que não está indo como deveria, na minha cabeça eu estou fazendo certo, mas quem está olhando de fora, não, aqui você desviou para cá. Então, alerta ali sutilmente, e se você é inteligente, você percebe o sinal e revê e vai. O médico, ele é um ser egocêntrico. Ele é um ser egocêntrico. Ele acha que ele tem uma aura diferente, ele tem uma superioridade, e infelizmente é assim, tá? Eu também já fui assim, mas assim, a gente tem que ser inteligente o suficiente para reconhecer, não. Tem que ter a humildade. A maturidade, eu acho que muda, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que você se acha superior e com mais poder que você tem, a vida vem e te dá uma cacetada. Então, é um resultado ruim numa cirurgia, porque isso acontece, infelizmente. A imprecisão da medicina, ela expõe a resultados diferentes do que você planejou e diferentes do que você realizou. Então... E eu vou falar agora um pouquinho até do mercado, que hoje o médico, ele tem a responsabilidade de passar a informação. Até um tempo atrás, o paciente chegava e ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo com ele. Hoje ele chega com o senhor Google e com muitas referências do que ele viu na internet. E como é lidar com esse estilo de paciente que acha que já sabe o que tem? Bom, vamos lá. Eu sou de uma geração que já existia essa exigência correta por informação. O paciente é o dono do corpo dele, ele tem que saber o que vai acontecer. Então, eu já comecei a minha carreira assim. Mas assim, era muito comum. Um médico, você precisa operar. Tá bom, mas eu tenho que operar o quê? Como é que é isso? Por quê? Não, você tem que operar e eu que sei, acabou. E muitos pacientes foram tratados dessa forma, muitos tiveram sucesso, enfim. Mas hoje não é assim.
O paciente, ele tem todo o direito de saber e ele quer saber. E hoje é muito fácil ele buscar informação. E a tecnologia está aí. O paciente hoje, ele chega pedindo, ele escolhe a prótese que ele quer usar. No nosso caso, fazemos cirurgia de quadril, que usamos próteses e tem próteses de diferentes materiais, cada uma com a sua melhor indicação. Ele chega dizendo, ele quer aquela ali, tá? Não, tudo bem, eu faço, né? Mas eu vou te explicar aqui quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, né? Tá? E em relação à informação que não chega da maneira certa, aquela questão assim, esse tratamento só eu faço, isso aqui não é indicado, se eu fosse você, porque eu acho que é do ser humano, não sei você, mas se é pra gente fazer uma cirurgia, o quanto você puder evitar, a gente vai evitando, né? Isso Algumas, acontece. sim. O que acontece? Algumas doenças, elas são passíveis de tratamento sem cirurgia, claro, mas algumas não. E assim, em teoria, a cirurgia é assim, você tem um problema, você vai lá e você tira ele com a cirurgia. Ou você põe alguma coisa que supra a necessidade daquilo que está faltando. Em tese é isso. É que o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, eles não concorrem, porque a cirurgia trata doenças que o tratamento clínico, com remédio, fisioterapia, enfim, ele não resolve, né? Quais hoje são os tratamentos, ou, aliás, os problemas mais comuns no consultório quando o assunto é quadril? Porque os hábitos das pessoas mudaram muito. Deixa eu fugir um pouquinho do assunto. Você fez a pergunta anterior, deixa eu responder essa que é interessante. Das informações de internet, etc. Sim. Aí existe a questão comercial. Eu comecei o podcast falando que se você se pautar pelo dinheiro, tu vai seguir esse caminho. Aí você vai vender tratamentos para uma pessoa que não precisa. É a mesma coisa que eu vou na loja de sapato, eu quero comprar um sapato, eu preciso comprar um sapato. Tá, um sapato. O que acontece depois que eu compro o sapato? Você não quer um cinto, você não quer uma meia, não é assim? É verdade. É assim, então. É uma coisa que eu não preciso, tá? Isso é perfeitamente correto para o vendedor. É assim, ele quer vender mais, quanto mais ele vender, melhor. Mas isso não é correto para o médico. Porque a função do médico é oferecer o que é melhor pro paciente, tá? E a beleza da medicina, e uma coisa assim que eu fico muito feliz, é que eu consigo pagar minhas contas, prover o sustento meu e da minha família, oferecendo o que é melhor para o paciente. Demora um pouco mais, financeiramente demora um pouco mais para desenvolver, financeiramente não é rentável, mas uma hora que isso se consolida, que os pacientes entendem que aquilo ali é o melhor para você, para ele, no caso, ele vai te recomendar e vai levar o teu nome longe. É diferente do que... As pessoas percebem quando você está querendo só tirar o dinheiro delas. As pessoas percebem. Então, e a internet está ali. Esses dias eu recebi olha, eu rezo para que seja mentira. Mas é uma pessoa trajada com roupa da saúde, não sei se vocês viram isso, sobre, vamos lá, implante, não é implante, é aplicação de colágeno placentário para tratamento da pele do feto. Eu te mostro depois, tá aqui, eu recebi. Eita, esse eu não vi. Assim, uma pessoa falou, não, e já vamos começar a cuidar do fetinho, não sei o que, para. Injetar, será que é verdade isso? Fazer uma injeção intraplacentária de colágeno? Por quê? A explicação é para dar um up na produção de colágeno para aquela criança que nem nasceu ainda. Eu torço para que isso seja uma piada de extremo mau gosto. Mas a medicina está assim. Então eu tenho que oferecer coisas novas para o paciente e dizer que só eu que faço. E a internet, ela divulga, todo mundo tem espaço, todo mundo tem É um canal voz, aberto, né? é um canal aberto.
E a pessoa leiga, ela tá ali e ela pode, quando ela vai buscar as informações que ela precisa para tratar a doença dela, talvez o tal do algoritmo direcione ela para essa porcaria aí. E ele vai fazer, sei lá, injeções, infiltrações, etc. Quando o melhor tratamento para ele seria, por exemplo, uma cirurgia. Enfim. Tá? E esse hábito de pesquisar muito também deixa a gente meio confuso. Porque Sim. aí você vê várias informações chegando até você e o nosso hábito, infelizmente, não é o de conferir a informação. É de espalhar ela sem a responsabilidade de saber o que é fato ou o que não é. Antes da internet, a gente dizia assim, que o papel aceita o que quiser. O papel aceita qualquer coisa que você escrever. E isso vale para os artigos científicos. Por isso que existem classificações das revistas, em que grau elas são indexadas, o quanto elas são confiáveis. Então eu digo assim, eu quero fazer uma cirurgia, implantar uma orelha nas costas de um ratinho, como já aconteceu lá. Eu vou achar artigo na literatura que defenda isso. Eu vou achar artigos que condenem. E eu vou achar artigos que defendam. Então, a internet é assim também. É um canal aberto. Você vai achar a informação que você quiser. Não sei se você vai lembrar. Logo que a gente começou a trabalhar, a gente fez uma reunião e eu sentei contigo e falei assim, Jéssica, não sei se você vai lembrar. Não adianta eu ser bom. Uhum. É verdade. Se o paciente não me conhecer, se ele não souber quem eu sou. Eu posso ser o melhor cirurgião de quadril do Brasil, mas eu estou atendendo aqui em Cascavel e o paciente ele não me conhece. E hoje, por onde que ele vai conhecer a gente? Ele vai conhecer a gente pela internet, enfim. É um canal a mais de visibilidade, ora. Agora, é um compromisso, eu tenho que entregar o que eu estou prometendo ali. E eu sempre digo assim, ó, o sinal de alerta é quando todo aquele conteúdo só reflete o que é bom, não explica contraindicação, não faz alerta, não indica para quem desconfia, porque nunca é para todo mundo. Não existe nada que vai ser para todo mundo. É o exemplo da dipirona. É o exemplo que eu usei da dipirona. Perfeito. E são assim, possibilidades reais do que pode acontecer com a dipirona. O paracetamol é a mesma coisa, né? Então, inclusive o Max não pode com paracetamol. Bem isso. Por que não? Alergia? Ele não fica bem, né? Já deu quase uma perda total no menino. Então. Mas, doutor, para finalizar essa parte médica, porque eu quero fofocar da vida pessoal, o que te faz tão feliz na profissão que você escolheu? Porque a gente percebe que essa dedicação é muito... te faz feliz, né? Te completa no dia a dia. Olha, o que faz qualquer cirurgião feliz é o resultado. É resultado. Hoje eu atendi uma paciente que a gente fez a cirurgia dela em março. Era a quarta cirurgia dela. Caramba. Ela estava praticamente acamada há 3 anos. Ela fez uma cirurgia. Isso é muito chato que eu vou dizer, foi num outro lugar. Não, poderia ter sido comigo, mas uma cirurgia que não deu certo. Ela estava tirando férias lá no Nordeste, fez uma cirurgia lá, caiu, sofreu um acidente lá, fez uma cirurgia complexa, grande, difícil, realmente. Essa cirurgia não deu certo, a gente foi reoperar ela aqui. Quando eu fui reoperar ela, a cirurgia dela não tinha dado certo porque tinha infecção. Então a gente teve que tirar o que tinha de prótese, etc., tratar a infecção, curar a infecção, para depois reconstruir de novo. E a gente fez essa terceira cirurgia o ano passado, e essa cirurgia fui eu que fiz, não deu certo. A prótese que eu fixei, ela veio fazer um raio-x com 1 mês e pouco, estava tudo fora do lugar, e agora? Quarta cirurgia, nós operamos ela em março, finalzinho de março. E ela veio hoje, ela estava acamada há 1 mês, assim, por conta da cirurgia, mas ela estava sem andar há 3 anos, né? E hoje nós botamos ela em pé. E ela ficou em pé, ela saiu andando. Nossa, a satisfação dela, a alegria dela e a minha também, porque a gente fica apreensivo. Uma cirurgia grande, enorme. E eu já tinha feito uma cirurgia parecida há meses atrás e arrancou o osso dela
parece que não aceitou aquele implante, enfim. E então esse resultado é fantástico. Se a gente está acamado, um mês depois ele está andando, e daqui um mês ela vai abandonar o andador, vai usar uma bengalinha. Não tenho pretensão que ela ande completamente sem auxílio, porque são 5 agressões, ela sofreu um acidente grave, 1 cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, 4ª cirurgia. São 5 agressões para articulação e para o osso. Mas ela vai ter qualidade de vida. Vai ter independência e qualidade de vida, que é o que a gente quer. A gente não valoriza a independência que a gente tem de levantar, sair daqui no banheiro, pegar o carro, ir no mercado, fazer compra. A gente não valoriza. Isso é uma coisa que está automática na nossa cabeça e a gente, de vez em quando, tem que parar e olhar, olha, que legal que eu estou caminhando, que eu enxergo, que eu tenho liberdade para fazer essas coisas. E não reclamar que o vizinho comprou o carro e você não consegue, né? A minha mãe que brinca assim, ó. Às vezes a gente reclama daquela dor nas costas, mas ainda bem, é porque as costas estão inteiras, estão funcionando, vai lá, corrige, mas é resolve. Do ser humano, a gente tá muito acostumado a olhar para quem tá melhor que a gente. Infelizmente. A gente não olha pro cara que tá pior que a gente. E a gente eu não me sabe... comparo com ele, porque ele não me interessa, ele não existe para mim. Só me interessa o vizinho da direita que troca de carro todo ano, que tem casa nas marinas, etc. Agora o vizinho da esquerda que tá se esforçando para pagar a faculdade do filho, etc., que está atravessando dificuldade financeira, eu não quero me comparar com ele. Porque eu estou me diminuindo se eu me comparo com ele, mas está errado. E a gente não conhece o bastidor de quem está trocando de carro todo ano, né? Nem imagina o sacrifício que ele está fazendo. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe tristeza no Instagram. Não. Não existe, é só notícia boa. Uma vez você quis... vamos falar sobre as coisas ruins de uma prótese. Falei, Jéssica, não vamos falar, porque isso aqui não vende. Ninguém quer saber a desgraça. A gente só quer... na verdade, não é tão verdade, porque a gente joga na internet ali, a gente quer saber o acidente, aonde que o motoqueiro caiu. Eu ia dizer que, na verdade, a desgraça vende também, mas vende não para nós, né? Exato, exatamente. Então, a gente quer mostrar o que tá dando certo. Uhum. Tá. E deixa eu perguntar agora de família. Quem dos 3 filhotes você acha que vai virar médico? Ou vão tudo pra engenharia? Então, essa foi uma discussão que eu tive com a Vanessa final de semana. A Vanessa teve um encontro de turma dela, 20 anos de formada. Mas ela entrou muito cedo, ela entrou com 12 na faculdade. Então, por isso que ela tem 20 anos de formada. Né, Max? Então, ela tava lá, amiga dela, Valesca, e a gente tava falando sobre isso. E eu não exerço nenhuma influência nos meus filhos. O Felipe tem 14, então ele tá mais próximo disso, né? E ele já dá, assim, uma pista? Não. Ele gosta muito como qualquer menino da idade dele, ele gosta muito de coisas de tecnologia, etc. E o que ele fizer, ele vai ter que associar isso. Se ele for para a área na medicina, ele vai ter que associar com a tecnologia, robótica, etc. Mas eu não sei, eu deixo ele bem à vontade. Algumas coisas eu sei que ele não vai fazer, porque eu não vou deixar ele fazer. Porque o meu combinado é pagar conta de filho até os 24 anos. Entendeu? Meus pais ficaram comigo até 28, doutor. Não, cada um... Sobe essa régua, hein? Tudo bem, mas não, 28 é muito. Você pode ajudar, é culpa do Max que me enrolou demais. 28 é muito. Não. Eu brinco assim com eles. O negócio é o seguinte, o passarinho, ele bota 2 ovinhos, 3 num ninho. Chega uma hora que o ninho tá muito pequeno pros passarinhos. E o passarinho, cara. O que o passarinho faz? Vai, voa. Voa porque eu tenho que botar outro ovo aqui. É outra primavera, eu tenho que botar outro ovo. Eu penso assim, claro, ninguém vai passar fome, né? Mas você quer que ele seja independente, acho que isso é importante. Não vai fazer, me desculpe quem estiver ouvindo aqui, não vai fazer história, não vai fazer música, não vai fazer filosofia, não vai, me desculpe, mas não vai. Ai, meu nada Deus. Contra, absolutamente, respeito muito, mas... Corta para um podcast daqui a 10 anos pra gente saber o final dessa história. Pode cortar. Ai. E as meninas têm que idade? Paola faz 9 e a Bianca faz 4. Pimpolinha ainda. Ela você não vai saber também o que elas querem agora. Não, e até lá, veja, são 10 anos, 15. Quanta coisa vai mudar. Nas profissões nesse tempo, né?
Me fala uma coisa, você e a Vanessa se conheceram na UniOeste? Mais ou menos. A Vanessa era moradora de Cascavel e eu era o forasteiro da cidade, né? Eu conheci a Vanessa numa academia aqui na cidade. Eu com... Que idade eu tinha? 18. 17, não tinha feito 18 ainda, fiz 18 na faculdade. E ela tinha... Não vou dizer a idade dela. 10, não fale, 8, não fale. Nessa época. A mesma Eu vou idade, falar a fala que ela idade tinha a dela, vai mesma ficar idade. brava comigo. Ela tinha a mesma idade que ela tem hoje. Enfim, e eu conheci ela lá. E aí assim, eu não sou uma pessoa que acredite muito em destino, etc. Mas assim, quando eu paro para pensar as coisas que aconteceram na minha vida, Pode ter tido uma mãozinha. eu tenho certeza que sim. Não só no caso dela, mas assim, outras coisas que aconteceram, eu sei lá, eu não acreditava em destino, eu não acreditava em energias te direcionando, mas hoje eu acredito. Eu acho que isso tem todo fundamento. Eu conheci a Vanessa na faculdade e na época tinha um colégio, um cursinho aqui na cidade que tinha um convênio com a universidade, com a UniOeste. E ele levava os alunos lá para introduzir o aluno na universidade. E a medicina, ela é a vedete de qualquer cursinho. Sim. Tá? Você não vê. E aprovou não sei quantos em sei lá o quê. História. Você não vê. Não vê. Eu digo assim que se somar os primeiros lugares e todas as vagas de medicina, deve ter umas 800 vagas de medicina, porque cada cursinho aprova 200. E o primeiro lugar é daqui. Então, enfim. Ele tinha esse programa e um dos meus colegas de faculdade, ele era professor desse cursinho. Ele dava aula lá de biologia, etc. Passou na faculdade e ele levava os alunos lá. E numa dessas idas de turmas, era a turma da Vanessa e da amiga dela. E aí eu já conheci ela lá, já linkei, já marquei ela na paleta. assim. Essa aqui deu match, né? Se fosse o Tinder. Sim, mas ela não dava nem bola pra mim. Era um coió, né? Eu não tinha dinheiro, eu estava numa faculdade pública, né? E ela era, enfim. Mas aí as coisas vão se desenvolvendo, né? A gente começou a namorar na faculdade, entre indas e vindas. Esse final de semana a gente fez 17 anos de casado. É uma história, é uma né? história, sim. Bastante tempo. Onde Mas você... eu não sei se a gente estava falando antes de começar, ou se a gente já falou sobre isso, sobre a percepção do tempo. Como é que... Sim, Não. antes de começar. Então. Como o tempo passa? Sim, o tempo passa. Eu nem vi passar, não. Eu vi. Só olhar a quantidade de coisas que aconteceram, que você fez, você vê que realmente se passaram 20 anos e que você produziu um monte de coisa. Agora, quem fica sentado só olhando, rolando ali o scroll daí a vida passa e você não fez nada. Realmente não fez nada. Então é uma vida pouco frutífera, né? Pra gente finalizar aqui, se fosse pra você recontar a tua história, se encontrasse lá o Pedro antes dele sair de Dionísio Cerqueira, você mudaria alguma coisa? Você diria pra ele, muda isso aqui, muda aquilo lá ou não? Você é super satisfeito com a sua história, agora que você conhece o final, o que você diria pra ele? É que assim, depois que você conhece o final, fica fácil, né? Então, assim, eu digo assim que o sonho de qualquer pessoa deveria ser o seguinte: eu tenho a experiência que eu tenho hoje com a energia que eu tinha quando eu era novo. Ou, de uma maneira assim um pouco mais chula, ter o dinheiro que eu tenho hoje com a idade que eu tinha aos 18. O ideal. Não tem, ninguém ganha, ninguém vence. Mas assim, eu tive um problema muito sério uma coisa que me marca muito até hoje e que eu faria diferente. Como eu disse, eu passei no meu primeiro vestibular, eu tinha uma chance. Eu não ia ter chance de fazer cursinho. Eu fiz o segundo grau, o terceirão ali e fiz o vestibular e passei. E eu escolhi vir para uma faculdade nova, zero, no UniOeste, era a primeira turma de medicina, e não tinha nada, absolutamente nada. Foi muito sofrido, assim. Os 6 anos de faculdade foram muito estressantes. Para quem era preocupado com, de fato, a formação, a consolidação da faculdade.
Eu faria diferente, eu não teria ficado aqui, porque eu passei em outros lugares, né? Eu passei em outras 3 universidades públicas, federais também, e eu vim para cá por uma questão de comodidade. E foi uma decisão errada, sem dúvida. Pô, deu tudo certo, no final dá tudo certo. Mas assim, foi muito sofrido, foi muito ruim, a faculdade não tinha reconhecimento, a gente tinha algumas coisas para aquele ano letivo, algumas falhas nas cadeiras, essa aqui não vai ter professor esse semestre que vem a gente faz um intensivo, tem aula de histologia, mas não tem laboratório. Então, tudo na teoria. as coisas foram se desenvolvendo conforme, é que nem você construir um carro com o carro andando, basicamente é isso. Então isso foi muito sofrido, foi muito, marcou a nossa turma de uma maneira muito negativa. Dizer, a faculdade é a melhor fase da vida. Para mim não foi, porque por causa dessa questão. Você gastar a tua chance de entrar numa faculdade pública de medicina e chegar no final e dar com os burros na água e começar do zero, como quase aconteceu com uma outra turma que veio antes da gente, a minha turma de medicina, que ingressou em 97, ela foi unida com uma turma que havia ingressado em 95, fez vestibular em 95. Eram outros, não eram 20 alunos, porque muitos desistiram, foram seguir outro caminho. Começaram de novo, tiveram outra chance. Mas ali tinha, se eu não me engano, 13 alunos que se juntaram conosco. Então, eles estavam ali há 2 anos, estudando, fazendo, e chegou, o que vocês fizeram nesses 2 anos não valeu, mas vocês não perderam o vestibular, vocês vão entrar com essa turma aqui e vão começar do zero de novo. Então, para não começar absolutamente do zero, eles concluíram uma cadeira, uma matéria, para dizer, olha, essa aqui é a turma de 95. Então, nossa, que complicado. Sim, foi. Daí a nossa turma também era assim. Tem coisa para esse ano? Vamos fazer. O ano que vem, não sei. Tem que fazer concurso para ter professor. No sistema público, as coisas não são fáceis. Você não faz concurso de um dia para o outro. Não. Você não compra um equipamento de um mês, de um semestre para o outro. E aí você faz a licitação para comprar lá, sei lá o quê, qualquer equipamento. Tem que aprovar a licitação para daí fazer a licitação. E não sai, não tem verba. Então, foi muito ruim. E assim eu faria diferente, porque seria mais confortável na minha vida. Mas, por outro lado, eu não teria conhecido a Vanessa, eu não teria conhecido o André, eu não estaria aqui hoje, enfim. Não sei como é que seria. Não teria feito ortopedia, quem sabe? Mas eu digo assim, toda vez que você dobra uma esquina, esquece o que está para o outro lado. Esquece. Eu sou dessa... Isso é comum no consultório. Quando dá errado uma cirurgia. Você, mas por que eu operei? Esquece isso. A gente decidiu que a cirurgia era o melhor tratamento, deu errado, esquece o resto, vamos resolver. Então não dá pra você ficar pensando, e se eu não tivesse feito? Sim, se você não tivesse feito, você estaria com a perna torta, sei lá o quê, né? Do mesmo jeito de antes. Pior, talvez, né? Então, mas as pessoas se arrependem e isso é uma coisa que eu faria diferente. Muito bem. Sim. Adorei a sua visita, promete voltar? Se for convidado, sim. A gente vai convidar ele, Max? Acho que sim. Aprovado. Gente, a gente se vê no próximo LikeCast. Aguardem, porque os próximos convidados continuam abrindo o coração e a vida aqui no LikeCast.